Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Você que está aqui na nave do templo, você que está nos assistindo nesta noite, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 8. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5 e versículo 8. Glória a Deus. Sou grato ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, aos líderes de mocidade, meus amigos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, poderosamente, aos irmãos que estão aqui e você que está assistindo este culto. Amém? Livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 8, que vai dizer assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para as suas vidas nesta noite. O livro de Lucas, capítulo 5, vai falar sobre o encontro de Pedro com o nosso mestre. É interessante que o livro de Lucas, o médico amado, ele vai narrar no capítulo 5 um encontro bem bonito e interessante que todos nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Mas dentro dessa história nós temos um homem chamado Pedro, famoso grande discípulo de Jesus, que acompanhou Jesus em todo o seu ministério terreno aqui na terra. O homem que esteve em momentos especiais com Jesus. Nós vamos dizer que Pedro, ele foi o discípulo mais próximo de Jesus, porque Pedro viu e sentiu que muitos discípulos que estavam ao lado de Jesus não conseguiram ver. Pedro, ele aprendeu com Jesus o que muitos que estavam com Jesus não conseguiram aprender. Pedro levou para si muitas coisas que ele viu e aprendeu com Jesus. E é interessante que nós vemos o desenvolver de Pedro em Atos. Quando Pedro ele prega, ele é usado por Deus, porque um dia Pedro estava com Jesus e aprendeu com ele. Mas antes de estar com Jesus, Pedro teve um encontro com ele. O encontro que eu sempre digo, que não foi Pedro que encontrou Jesus, mas foi Jesus que encontrou Pedro. Porque muitas das vezes é Jesus que nos encontra quando mais necessitamos. É Jesus que nos vê quando ninguém mais vê a gente. É Jesus que está conosco quando ninguém mais está. Por isso que eu digo, foi Jesus que encontrou este homem. Pedro, ele era um ser humano que tinha família, que trabalhava com a pesca. Pedro era um ser humano impulsivo, inteligente, que trabalhava todos os dias para manter a sua casa, como todo homem de família. Mas a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 5 algo interessante, que todos nós passamos, que eu e você passamos no dia a dia. A Bíblia vai falar que Pedro, ele trabalha e não consegue nada para a sua casa. Como um bom pescador que conhecia o mar e tinha um barco,
pescava todos os dias à procura de peixe. Mas em um certo dia, com os seus companheiros Tiago e João e André, o seu irmão, a Bíblia vai falar que Pedro, ele pesca a noite toda e não consegue nada. É interessante que esse homem trabalhou e se esforçou o dia todo, a noite toda, e não conseguiu nada. Em um certo dia, o nosso Jesus, ele estava andando à beira do mar. Entenda, preste bem atenção. Jesus, ele estava andando à beira do lago, com os seus discípulos e uma numerosa multidão que sempre o seguia. A multidão que sempre estava ao lado de Jesus. Onde Jesus ia, a multidão ia junto. Jesus ia para o deserto, a multidão também estava lá. Jesus ia nas sinagogas, nas aldeias, a multidão estava com ele. É interessante a multidão que não saía de perto de Jesus, porque Jesus, ele tinha palavra de vida eterna. Jesus, ele tinha palavra viva para aquele povo. Então aquele povo tinha fome da palavra. Assim vai dizer o versículo 1, que o povo, ele estava com Jesus. Por quê? Porque queria ouvir a palavra de Deus. E onde Jesus estava, estava aquele povo também. E eu acho interessante porque nós devemos ser como essa multidão. Uma multidão que está aos pés de Jesus. Uma multidão que está aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Uma multidão que está aos pés de Jesus para adorá-lo em todos os momentos. Uma multidão que está aos pés de Jesus com fome. Estão com sede. Nós devemos ser igual a essa multidão que está aos pés de Jesus. Não sei você, nós talvez não estamos mais aos pés de Jesus como antes, mas temos visto que Jesus está criando situações e nos colocando em situações para voltarmos aos pés dele. Então vamos rever como está o nosso caminho diante de Cristo, porque é tempo de voltar para Jesus. É tempo de voltar a orar. É tempo de buscar a palavra. É tempo de buscar a presença de Deus. Talvez estamos afastados da presença de Deus, mas Jesus está falando, é tempo de voltar. Porque Isaías já vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o quanto está perto. Aproveita aonde você está, porque Jesus está perto. Aproveita onde você está, porque Jesus está aqui. Aproveita aí na sua casa, porque Jesus está contigo. Aproveita que ainda dá tempo, porque Ele ainda está conosco. Aleluia. A Bíblia vai continuar dizendo que Jesus, apertado pela multidão, ele vai avistar 2 barcos. E esses 2 barcos, de um era o de Pedro e o outro dos seus companheiros. O que eles estavam fazendo? Eles estavam lavando as suas redes, porque eles trabalharam, certo? Depois que nós trabalhamos, estamos cansados, vamos voltar para casa, vamos descansar. Por isso que eu acho interessante que é Jesus que nos vê quando o homem não vê. Porque muitos conheciam Pedro e poderiam estar dizendo para ele, Pedro, você conhece esse lago? Você conhece esse mar? Você nasceu nesse lugar, cresceu, trabalhou todo o seu tempo para o sustento da sua família. Cadê os peixes? Cadê os peixes, Pedro? Não é você o pescador? Não é você que sabe pescar? Cadê os peixes? Pedro estava desanimado, estava triste, estava angustiado, porque ele dependia daquilo. E muitos olharam para Pedro e não acreditavam nele.
Muitos olham para nós e não vê nada nas nossas mãos, olham para os nossos rostos e não dão nada por nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o homem, ele pode ver nada em você, mas tem um Jesus que está te observando e observando o seu barco nesta noite. Está dizendo: eu acredito em você, eu acredito na tua casa, eu acredito na tua família, eu acredito no teu chamado, eu acredito nas promessas que eu tenho para você. Eu tenho algo para te dizer nesta noite: não desista e não larga o teu barco, não larga aquilo que eu coloquei para ti, não larga aquilo que eu te dei, não abandona, porque fui eu que te coloquei. Talvez você pescou, trabalhou a noite toda, mas não é momento de desistir, porque fui eu que te prometi e sou eu que vou te levantar. Se você acredita, é momento de acreditar nas promessas que Deus tem para ti. Se você ainda crê, é momento de levantar suas mãos para o céu e dar glória para Deus. Se você crê nas promessas de Deus, não desista, porque ainda dá tempo de voltar para o mar, porque Deus, Ele acredita em você quando ninguém mais acredita. Quando olharam para você e falaram que você era um Zé Ninguém, e falaram que você não ia chegar a lugar nenhum, mas Deus olhou para você primeiro e falou: eu tenho promessa para ti, eu tenho promessa para a tua casa, eu acredito em você, eu acredito nas promessas que eu tenho para ti. Não desista, olha para cá. Não é momento de abandonar, mas persista naquilo que eu tenho para ti. A Bíblia vai continuar dizendo que Jesus, ele fala com Pedro e sobe em seu barco para pregar àquela multidão. A multidão queria ouvir Jesus pregar. Então Jesus faz o quê? Jesus vai subir no barco de Pedro, mas Pedro estava cansado. Mas mesmo assim Pedro, naquele estado, ele deixa Jesus subir em seu barco. Jesus sobe, se assenta, como a palavra vai dizer, e começa a pregar para aquela multidão. A multidão está à beira do lago, na areia, sentada. Jesus fala: Pedro, afasta o seu barco um pouquinho do lago, que eu vou pregar para a multidão. Você fica aqui assistindo esse culto, porque eu vou pregar. Então Jesus prega. A Bíblia não vai falar a hora ou os minutos, mas Jesus prega para aquela multidão. A multidão sai saciada pela palavra de Deus. O povo sai firme e vivo. Mas ainda tinha algo para acontecer na vida de Pedro, porque nada acontece por acaso. Jesus não subiu no barco de Pedro por acaso. Jesus não pediu para Pedro afastar o seu barco por acaso. Pedro não estava no barco assistindo Jesus pregar por acaso, mas Jesus tinha algo na vida daquele homem. Então, depois que Jesus prega, a Bíblia vai falar que depois que Jesus fala, Pedro, vai para o mar alto, vamos voltar para o mar, e faz assim, lança suas redes novamente. É o interessante, que no versículo 5, Pedro vai dizer assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, eu não pesquei nada, mas pela tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro estava dizendo assim: Jesus, eu pesquei a noite toda, eu estou cansado, eu sou ser humano, eu sou de carne, eu quero ir para casa, eu quero me alimentar, eu quero estar com a minha família. Mas Jesus estava dizendo assim: Pedro, volta para o mar alto. Entenda uma coisa nessa noite: Pedro estava com seus sócios a primeira vez pescando, mas não conseguiu nada. Mas na segunda vez, a Bíblia vai falar que Jesus fala para Pedro: Pedro, volta para o mar alto. Por que, Jesus? Porque agora quem está contigo sou eu.
Quem está no teu barco contigo agora sou eu. A primeira vez você estava sozinho, mas não esqueça que agora no teu barco eu estou contigo. Lança a tua rede, porque o que aconteceu na primeira vez não vai acontecer na segunda. O que vai acontecer na segunda vez, você vai ver o que nunca aconteceu na tua vida. Sabe o que eu tenho para te dizer nesta noite? Coloca Jesus no teu barco. É momento de Jesus subir nos nossos barcos, porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é infinitamente mais. É tempo da gente colocar Jesus no barco. É tempo da gente acreditar novamente no que Deus pode fazer em nossas vidas. É tempo de você acreditar que Jesus pode mudar a tua vida novamente, como Jesus mudou a vida de Pedro. Você pode não acreditar mais no que Deus pode fazer para ti, mas eu te digo, Jesus ainda pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar o teu casamento. Jesus pode mudar a tua família. Jesus pode mudar, porque Ele é Deus. Então acredita naquilo que Deus tem para ti. Se você pode adorar esse Deus, se você pode abrir a sua boca, se você pode levantar suas mãos para o céu e dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, permita nessa noite que Ele entre na tua vida. Aleluia. Para finalizar, a Bíblia vai falar que Jesus fala para Pedro, e Pedro ele lança a rede para o mar. É interessante o agir de Deus na vida daquele homem. Depois que ele lançou a sua rede, Pedro apanhou uma grande quantidade de peixe que nunca ele tinha apanhado na sua vida. Ele fez uma pesca tão grande que nunca havia feito. Mas por quê? Porque Jesus estava com ele. E o interessante, ele obedeceu. Quando Jesus falou, se lança sua rede. Tá bom, eu vou lançar. Porque eu acredito na palavra de Deus na minha vida. Ei, olha para cá. É tempo de você acreditar naquilo que Deus tem para ti. É tempo de você lançar as redes novamente. É tempo de você voltar para o seu barco e parar de chorar. Porque hoje Jesus entra no teu barco e renova as suas promessas, e renova o chamado que Ele tem para ti. Mas eu te digo uma coisa, não desista, mas fique de pé e permaneça. Não para de orar. Mas se for para chorar, chora na presença de Deus. Não deixe de buscar ao Senhor, porque ainda é tempo de chorar na presença dEle. Deus quer usar o teu barco, e através do teu barco almas serão salvas. Eu vou melhorar para você entender. Através da tua vida, almas serão salvas. Através da sua vida, almas serão transformadas. Através da sua vida, você será. Então permaneça na presença de Deus. Vamos abrir os nossos olhos. Eu quero que você feche os seus olhos nesta noite. Você pode colocar a mão no seu coração. Você aí que está na sua casa, no seu lar, no aconchego da sua casa. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu já vou finalizar. Você que está aqui na nave do templo, se você puder fazer aquela oração para Deus, aquela oração de pai e filho, aquela oração que só você sabe fazer, porque eu sinto a presença do Espírito Santo sobre este lugar. E você que pode levantar a sua voz para Deus. Jesus renova as suas promessas hoje na tua vida. Jesus derrama o Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Você que pode abrir o teu coração para Deus, sinta a presença de Deus onde você está. Hoje Jesus ressuscita as promessas. Hoje Jesus sobe no teu barco. Hoje Jesus te renova com o Espírito Santo. Hoje Jesus manda eu te dizer, levanta a tua cabeça, seja cheio do Espírito Santo.
Volta para o mar, porque eu preciso de você. Não desista daquilo que eu te dei. É momento de levantar a tua cabeça, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Se você que está aí pode ser cheio do Espírito Santo, você que pode receber Deus aí na tua casa, seja cheio, sinta Deus na tua vida. Eu vou fazer uma oração por você. Permaneça de olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada, e nós te agradecemos por este momento, por este culto. Pai, que a tua palavra venha gerar frutos na vida de cada um. Deus, que venhamos levantar as nossas cabeças, e que o nosso barco venha voltar para o mar. Mas Pai, nós só voltaremos para o mar se o Senhor estiver conosco. Nós te pedimos, Senhor Jesus, entra no nosso barco nesta noite. Entra em nossa casa e muda nossas vidas, muda as nossas histórias. Muda e renova as promessas. Que o Senhor venha, papai, fazer infinitamente mais. Pai, em nome de Jesus, que toda seta do mal, todo espírito imundo venha cair por terra da vida dos teus filhos. Mas que o teu amor, a tua graça, o teu Espírito Santo entre em nossas vidas, inunde com a tua presença. Pai, venha abrir as portas para os teus filhos, venha derramar saúde, paz e alegria e comunhão com a tua igreja. Nós te agradecemos por esta oportunidade, por mais um dia de vida. Permaneça conosco, Deus, e assim nós te pedimos e também te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.